Olá, o programa Giro das Comissões começa agora. Mas você sabe o que são as comissões? Essa atividade parlamentar é formada por composição partidária proporcional à da Assembleia Legislativa, que pode ter caráter permanente ou temporário. A comissão permanente é aquela que debate todos os assuntos institucionais do Legislativo paulista. A temporária é criada para apreciar um projeto específico para investigação ou missão oficial. Então, vamos acompanhar um pouco dos trabalhos dos deputados nessas comissões. Os deputados membros da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação receberam em ambiente virtual o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Dr. Marco Antônio Zago. O presidente da FAPESP veio prestar contas sobre o andamento da gestão e o desenvolvimento de ações, programas e metas. Essa prestação de contas é uma exigência da Constituição do Estado de São Paulo nos termos do artigo 52A, combinado com o artigo 100, parágrafo único. O deputado Maurici, do PT, questionou o presidente da FAPESP quanto aos impactos que os pesquisadores sofreram durante a pandemia. O deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo, perguntou ao presidente da FAPESP sobre o processo de prestação de contas ao qual o pesquisador precisa se submeter. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação compete opinar a respeito das proposições e assuntos que digam respeito à ciência, ao desenvolvimento científico, à tecnologia, à inovação e ao ensino tecnológico, sob todos os seus aspectos, e assuntos relativos à informação e à inclusão digital. Pessoal, a presente reunião foi convocada com a finalidade de ouvir o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a famosa FAPESP, em cumprimento ao artigo 52A da Constituição Estadual, o professor Marco Antônio Zago, a quem agradeço a presença, juntamente com toda a sua equipe brilhante da FAPESP. A qualquer momento que os senhores e senhoras deputados desejarem usar a palavra, peço que se inscrevam aqui pelo Zoom, e aí a gente faz a lista de presença, assim como a gente tem feito no plenário virtual. Presidente Zago, fico muito contente novamente de poder cumprir essa missão aqui como presidente da Comissão da Assembleia, ouvindo o senhor e seu time, vocês que cumpriram um papel espetacular agora no apoio, não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil no combate à pandemia. Eu passo a palavra para a sua exposição inicial, fique à vontade, normalmente tem um tempo inicial ali de 20 a 30 minutos, caso o senhor queira fazer uma apresentação, só nos pedir, ou se precisar estender um pouco também. Ok, obrigado novamente pela sua presença e está com a palavra. Senhoras deputadas, senhores deputados, presidente Sérgio Vitor, muito obrigado pela oportunidade de poder apresentar aos parlamentares a situação da FAPESP e as suas atividades. Vou, obviamente, me concentrar naquilo que ocorreu mais recentemente, que entendo que esse é o objetivo fundamental desta coletiva, mas certamente alguns aspectos gerais da ciência e tecnologia no Estado de São Paulo eu apresentarei porque entendo que podem ser de interesses, uma vez que envolvem números e informações que podem ser relevantes. Eu vou procurar fazer uma apresentação que espero seja concisa para dar oportunidade à discussão com os senhores e senhoras deputados. Por favor, a apresentação, então. Enquanto vocês colocam aqui a apresentação na tela, eu cumprimento e registro a presença da deputada Damares Moura aqui com a gente. Obrigado, deputado. Muito bem. A FAPESP, como devem saber, foi fundada em 1962, portanto, no próximo ano nós completaremos 60 anos. E em maio do próximo ano, então, em maio deste ano, nós iniciamos uma série de atividades para lembrar. Eu não digo para comemorar, porque nós não estamos num período de comemorações nesse país, mas sim para lembrar este importante fato na história da ciência do Brasil. E como primeiro ato, o que nós fizemos foi inaugurar um portal da FAPESP,
em que estão listados os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e qualquer um dos senhores ou senhoras que entrarem nesse portal poderão, clicando sobre qualquer um destes objetivos, ver tudo que a FAPESP tem apoiado com relação a cada um desses objetivos. Por exemplo, para a eliminação da fome, para o melhor bem-estar das pessoas, para a proteção da água e assim por diante. Estão lá, então, todos os projetos e atividades que a FAPESP apoiou e apoia nessas diferentes atividades. Na verdade, a FAPESP apoia, mas quem realiza isso são os pesquisadores do Estado de São Paulo. Seguinte, que, portanto, quem são esses pesquisadores? São mais que 50 mil pesquisadores que estão distribuídos entre empresas, a maior parte deles, 54%, no ensino superior, nas nossas universidades, ou trabalhando em institutos do governo ou institutos sem fins lucrativos. Esses pesquisadores são que executam o dispêndio de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, que no ano de 2019 foi da ordem quase de 25 bilhões de reais. É interessante observar que apenas no Estado de São Paulo e nenhum outro estado do Brasil, o investimento em ciência e tecnologia vem predominantemente das empresas. O governo contribui, nesse caso, com quase 11 milhões, e as empresas com 13 milhões. A outra característica que é específica do Estado de São Paulo, e que não acontece nos outros estados, é que quando se olha a contribuição do governo estadual é muito maior do que a contribuição do governo federal. Neste conjunto de 10 bilhões de reais, a FAPESP participa, que é de origem governamental, a FAPESP participa com 1,3, ou participou neste ano, com 1,3 bilhões, o que corresponde a cerca de 18% dos investimentos do governo do Estado em ciência e tecnologia. Agora, é um investimento muito especial, porque ele é feito nas atividades fins de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por exemplo, não estão incluídos aí gastos com recursos humanos, com contratação de recursos humanos, o que, no caso das universidades, corresponde, por exemplo, a cerca de 80% dos casos. Bem, como sabem, a FAPESP, então, apoia cientistas ou grupos de cientistas, ou redes ou instituições, e apoia a pesquisa em todas as áreas, isto é, ciências naturais, engenharias, medicina, humanidades, artes, e ela tanto apoia, como eu explicarei a seguir, numa temática aberta, em que o cientista diz, olha, eu estou disposto a pesquisar tal coisa, e demonstra competência, e, portanto, recebe recursos, ou naquilo que recebe, nós entendemos que são temas pré-determinados, que são importantes e que precisam ser desenvolvidos no Estado. E nós buscamos que, com essa atividade, a gente tenha impactos econômicos, sociais e intelectuais. Como sabem, a Constituição do Estado reserva 1% da receita tributária do Estado para a FAPESP e lhe garante autonomia, porque diz de sua privativa administração. Lembrando que se trata de uma fundação que, portanto, obedece aos ditames do direito civil, portanto, direito privado. Ela é administrada por um Conselho Superior de 12 membros, todos indicados ou nomeados pelo governador do Estado, o processo de indicação é variado, e por um Conselho Executivo, Conselho Técnico Administrativo, com 3 diretores.
Está listado a evolução das transferências do Tesouro com base no 1% determinado pela Constituição nos anos de 2018 a 2020 e a previsão para 2021, segundo a lei orçamentária. E no gráfico ao lado, vocês têm uma evolução mais longa, desde o ano 2001, como que esses recursos evoluíram ao longo do tempo. A única coisa notável ali é uma queda importante que houve no período que vai de 2013 a 2018, mais ou menos, que correspondeu a uma crise geral da economia brasileira e, particularmente, uma grande redução da arrecadação de ICMS do Estado de São Paulo. Outra coisa que pode se observar é que também as transferências do Tesouro transformaram-se na quase que exclusiva fonte de recursos da FAPESP. Antes, nós tínhamos outras fontes e elas vinham principalmente dos ganhos financeiros, da aplicação de recursos depositados e, como sabem, esta é uma fonte que se reduziu nos últimos tempos, uma vez que os ganhos de aplicações financeiras reduziram-se bastante. 20. Bem, esses recursos, como são gastos? Então, está mostrado como que quase R$1 bilhão que a FAPESP despendeu no ano de 2020, como eles foram distribuídos por diferentes atividades. Eu chamo a atenção, porque alguns certamente notarão, que este valor é inferior ao de 2019. Isso não é porque a FAPESP recebeu menos recursos, mas sim porque, nesse período de 2020, nós tivemos o principal impacto da pandemia na vida do país, na vida do Estado, na vida das universidades, das instituições públicas do modo geral, das instituições de pesquisa e, portanto, a demanda por recursos caiu durante este ano. Felizmente, isso parece que está retomando agora. Então, está aí. A maior parte do nosso recurso é aplicado naquilo que nós chamamos pesquisa para o avanço do conhecimento. Isso é aquilo que faz nós sabermos mais coisa a respeito de qualquer assunto, seja da medicina, seja das ciências da vida, seja da engenharia, seja da filosofia. O segundo gasto principal nosso é na formação de recursos humanos, na forma de bolsas, que vão desde bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Lembrando que aqueles 46% que estão lá descritos como pesquisa para o avanço do conhecimento, incluem bolsas também, as bolsas que são ligadas a projetos específicos. Portanto, o nosso dispêndio total com formação de recursos humanos é mais do que 23% do nosso orçamento. De fato, em 2020 chegou a quase a 45%. Os outros gastos importantes se referem à pesquisa em temas estratégicos, e eu em seguida mostrarei quais são esses temas estratégicos, na fortalecimento da infraestrutura de pesquisa, grandes equipamentos de pesquisa, grandes microscópios, telescópios e assim por diante, e 10% na pesquisa em inovação, que eu também vou abrir um pouco mais e mostrar exemplos de como a FAPESP apoia a inovação. Quando nós olhamos por área de conhecimento, então estão aí 4 áreas, a maior dispêndio da FAPESP é em ciências da vida, que inclui biologia, inclui agronomia, agropecuária, medicina, então é a maior fatia. Em seguida, ciências exatas da terra e da engenharia, as áreas interdisciplinares e ciências humanas. 2 comentários precisam ser feitos. Primeiro, isto não é previamente determinado pela FAPESP, nem pelo seu conselho superior. Nós não dizemos, vamos gastar tanto em ciências da vida e tanto em ciências exatas. Este é um balanço resultante da demanda e da atividade de pesquisa nas diferentes áreas. Reflete o fato de que ciências da vida é a área em que nós temos mais atividade de pesquisa no Estado.
Segundo lugar, reflete também o preço das pesquisas em cada uma das áreas. Por exemplo, não quer dizer que a produção de pesquisa em ciências humanas, sociais e artes é apenas 7% do total, porque estes são projetos em ciências humanas, sociais, artes, que em geral são muito menos dispendiosos, porque não exigem equipamentos caros e assim por diante. Ok? Bem, como eu disse, um dos principais investimentos, historicamente, que a FAPESP faz é na formação de recursos humanos, porque nós entendemos que esta é uma aplicação não só para o presente, mas é a formação de lideranças, a formação e renovação das lideranças intelectuais e de pesquisadores do Estado de São Paulo. Então, a FAPESP sempre aplicou, vem que há uma tendência a manter mais ou menos uma percentagem de aplicação de recursos em bolsas que corresponde a quase que metade, um terço, entre um terço e metade de todos os investimentos que nós fazemos. E na tabela ao lado estão listados o número de novos contratos, tanto de bolsas como de auxílio, ao longo dos anos. Como eu já apontei, no ano de 2020, nós tivemos uma queda de toda a atividade relacionada à pesquisa científica e à demanda por novos contratos. Seguinte, agora, o que é que os nossos bolsistas fazem? Eles descobrem coisas que podem ser desde a ciência pura, desde aspectos importantes da filosofia, até aspectos muito aplicados. Eu peguei 2 exemplos aqui para mostrar descobertas importantes publicadas em revistas muito valorizadas dentro da área acadêmica. Uma publicada na revista Nature, em que a pergunta é o seguinte: estresse e tensão nervosa fazem o cabelo ficar branco? Nós sempre ouvimos falar que as pessoas ficaram de cabelo branco de tanto terem estressado ou como passaram por um período de muita tensão. E é fato que a ciência agora demonstra aqui que existe um mecanismo muito bem estabelecido por esse grupo que demonstra a ligação entre a tensão nervosa e a destruição das células que provocam a cor do cabelo. Outro exemplo, para pegar uma área completamente diferente, um modelo experimental matemático, tá certo? A respeito de como as raízes de 2 plantas próximas competem entre si por espaço, por alimento, etc. Este mecanismo foi descrito por um pesquisador nosso da Unesp, o bolsa da FAPESP, e que depois, experimentalmente, se demonstrou que era verdadeiro, e a demonstração disso aparece aí na capa desta revista, que é extremamente valorizada e vista no mundo inteiro. Muito bom, eu falei pesquisas em temas estratégicos. Quais são esses temas estratégicos? Bioenergia, energias renováveis, biodiversidade, pesquisa na Amazônia, sustentabilidade, agricultura sustentável, economia verde e mudanças climáticas globais. A FAPESP tem programas com mais de 20, 30 anos em todas essas áreas, investe muito e é a agência brasileira hoje que mais investe nessas áreas. Seguinte, por exemplo, o nosso programa de bioenergia, chamado BioEM, já ele deu grandes apoios, auxílios a quase 200 pesquisadores, tem participação de mais de 60 parceiros internacionais, nacionais e internacionais, e teve esse programa um impacto muito grande no desenvolvimento dos programas de bioenergia relacionados com cana-de-açúcar, produção de etanol, uso da biomassa. Seguinte,
Mudanças climáticas globais é outro programa que a FAPESP apoia há muitos anos e tem uma grande relevância. Não é? Vocês sabem que hoje foi distribuído o novo relatório do IPCC, o painel internacional de mudanças climáticas, tá certo? E nós temos participação neste painel e são pesquisadores apoiados pela FAPESP e a FAPESP tem no Brasil liderança nesse tipo de pesquisa. Da mesma forma que a pesquisa na região amazônica. A FAPESP é a agência brasileira que mais suporta a pesquisa, que mais apoia a pesquisa na região amazônica. E por quê? Porque nós queremos colonizar a Amazônia? Não. Porque nós sabemos que ocorre na Amazônia, na região amazônica, tem uma enorme influência aqui. Por exemplo, regimes de chuva no estado de São Paulo são determinados em grande parte pelo que ocorre lá. Seguinte. Bom, agora passando para o outro tópico que eu disse que eu iria explicar com um pouco mais de detalhe, é o apoio da FAPESP à inovação. E nós temos várias estratégias para fazer isso. Eu vou mostrar duas dessas estratégias. Uma delas é o programa chamado PIP, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, certo? Que foi criado lá em 1997 e a FAPESP apoia a empresa, a pequena empresa, e entre elas estão muitas startups. E é para promover a inovação tecnológica, aumentar a competitividade de empresas. Não é raro que um estudante de pós-graduação que termina o seu doutorado e faz uma descoberta interessante, queira usar aquela descoberta para transformar isso num negócio tecnológico, para ter um produto ou um processo e cria uma pequena empresa, uma startup, e nós apoiamos isso. O gráfico mostra a evolução em investimentos anuais que a FAPESP fez ou tem feito neste programa. Como veem, isto aumentou muito nos últimos anos. Por exemplo, se nós pegamos toda a história do programa, tudo que foi investido, fazendo a correção para valores reais desse ano, nós temos um investimento da ordem de R$1 bilhão, o que significa 46 milhões por ano. No entanto, nos 2 últimos anos, a média é de 61 milhões por ano. Seguinte. Este programa é talvez o programa da FAPESP que tem a maior capilaridade. Ele está distribuído no estado inteirinho, em todas as regiões administrativas. As 16 regiões administrativas do estado de São Paulo têm empresas que foram, em algum momento, apoiados pelo programa PIP da FAPESP. São quase 2.700 projetos aprovados para 1.600 empresas em 153 municípios do estado e, como eu disse, com cerca de R$1 bilhão de investimentos. Na coluna da direita estão, pela ordem, os municípios com maior número de empresas apoiados pelo programa PIP. Portanto, é um programa de grande capilaridade que atinge o estado inteiro. Seguinte. E agora eu mostro alguns exemplos de produtos destas empresas que foram apoiadas pela FAPESP. Por exemplo, a Celco Biotech de São Carlos, que produz uma enzima, a polimerase, usada para a reação PCR. Todo mundo tem ouvido falar de fazer PCR para fazer diagnóstico de Covid. O PCR é largamente usado na medicina para fazer diagnóstico de uma quantidade enorme de doenças. Portanto, tem um grande mercado e ela já é fornecedora de empresas, por exemplo, da Alemanha. A Timpel, que produz tomógrafo por impedância elétrica, isto é, para examinar o tórax, o pulmão,
e foi extremamente útil nesse período de infecção por Covid, porque é um tomógrafo móvel, muito fácil, pode chegar ao leito do paciente, certo? E isso é resultado de investimentos que a FAPESP fez há 5, 6 anos atrás nessa empresa, colocando recursos para o desenvolvimento tecnológico. Seguinte, AgroSmart, o produto é um aplicativo que serve para otimizar o momento e a quantidade de aplicação de defensivos agrícolas, em uso em grande número de países. Objetivo, combater as pragas com menor impacto ambiental. A Rubox, que também é uma empresa que foi apoiada pela FAPESP, mas desde o seu início, quer dizer, a pessoa que iniciou isso fez o seu mestrado, seu doutorado com bolsa da FAPESP, depois desenvolveram a empresa que hoje já produz esse produto que é de inteligência artificial para reconhecimento da face, de tal maneira que a movimentação da face do paciente ou do usuário, não é? Por exemplo, numa cadeira de roda, serve para orientar a cadeira de roda. Seguinte. A Altasa, uma empresa que surgiu lá em São José dos Campos e que hoje já tem filial nos Estados Unidos e que usa visão computacional, inteligência artificial para examinar a superfície de carrocerias de veículos e principalmente de aeronaves. E tem como clientes grandes montadoras, GM, Peugeot, Embraer e assim por diante. Bom, eu disse que eu mostraria 2 dos nossos programas que apoiam a inovação. O outro programa é chamado Centro de Pesquisa Aplicada ou Engenharia. Então, nesse caso, a situação é diferente. No caso anterior, a FAPESP concede um pequeno recurso para apoiar a empresa, a pequena empresa. Aqui não. A FAPESP e uma empresa, em geral são grandes empresas, vocês verão os nomes, se associam, os dois, FAPESP e a empresa, colocam recurso num centro de pesquisa, que será um instituto, uma universidade, um consórcio de institutos e universidades, focando um tópico de interesse prático. E a FAPESP, a empresa que se associa, coloca pelo menos a mesma quantidade que a FAPESP, em alguns casos, bem mais. E aí a instituição, Instituto de Pesquisa, Universidade, etc., cede o espaço, as pessoas, equipamentos e assim por diante. São projetos de longo prazo, 10 anos. Desde o seu início, 2014, até agora 2021, a FAPESP aprovou, pôs em funcionamento 22 desses centros. E, a partir de 2019, 12 deles. O investimento total de todo esse conjunto de centros, de 22 centros, hoje é da ordem de R$1 bilhão. E a FAPESP participa com 236 milhões. Eu me arriscaria a dizer, quase certeza, que é o maior programa no Brasil de cooperação entre universidades e empresas. E eu mostrei alguns desses centros, não todos, tá certo? Mais um, Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância, com a Fundação Maria Cecília Vidigal, o INSPER, focado em políticas públicas na primeira infância, desenvolvimento das crianças do 0 aos 6 anos de idade. Certo? Um centro de inteligência artificial envolvendo a IBM, USP, FEI, ITA, para a pesquisa tecnológica e inteligência artificial. O outro, com a empresa de origem holandesa, multinacional, Coopert e a Exalc, né, para fazer pesquisa sobre controle de pragas, controle biológico de pragas, para evitar o uso de defensivos agrícolas e, portanto, cai aí na nossa pauta da agricultura sustentável.
Um centro com a Equinor, a empresa petrolífera norueguesa, e então voltado, o tópico é a indústria de petróleo, mas a eficiência dos poços de petróleo e recuperação dos reservatórios de petróleo. Seguinte. O outro, que envolve a Unicamp, a USP, o IPEM e a Shell, voltada para armazenamento de energia, buscando formas que tenham emissão zero de gases de estufa. E também voltado para a questão da conversão do metano em outras substâncias químicas, entre outros. O outro é um acordo entre o Butantan e a GSK, indústria farmacêutica, usando genômica para pesquisa científica e tecnológica, buscando desenvolver medicamentos para o tratamento de doenças inflamatórias. Um outro centro que está na Universidade de Campinas e que envolve a cooperação da Embrapa e a FAPESP para a pesquisa da adaptação de plantas para mudanças climáticas. Mudanças climáticas mudam a situação do crescimento das plantas, muda o regime de chuva, de temperatura e assim por diante, e esse centro busca identificar genes que possam melhorar o crescimento das plantas com interesse comercial, obviamente, nas diferentes situações. O outro exemplo que está aí é um centro de pesquisa entre um grupo da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, e a Shell, buscando sustentabilidade na pesquisa com gás natural, biogás, hidrogênio e controles de emissão de CO2. Então, isso dá aos senhores e às senhoras um panorama de qual é a pesquisa de inovação que a FAPESP está apoiando. Além disso, eu disse que dentro do nosso portfólio de apoio à pesquisa, nós temos aquelas pesquisas em que o pesquisador escolhe o que ele quer fazer livremente, quer pesquisar a origem do universo. E se for uma boa proposta, ele será apoiado. Mas existem aquelas em que nós buscamos saber quais são gargalos de desenvolvimento, quais são interesses para o desenvolvimento do nosso Estado. E está aí, então, uma agenda de pesquisa aprovada pelo nosso Conselho, em que nós pretendemos aplicar da ordem de 560 milhões de reais em 3 anos, em que estão vários tópicos que serão ou estão sendo, de fato, apoiados pela FAPESP. Eu vou começar mostrando alguns deles. Seguinte. Por exemplo, este que nós chamamos Ciência para o Desenvolvimento, o que busca, então, fazer pesquisa em políticas públicas e gargalos para o desenvolvimento do Estado. Nós já fizemos, executamos e selecionamos 12 projetos em 2020, aplicando 62 milhões de reais, e existe um outro edital agora aberto em 2021, no valor total de 480 milhões, nos quais a FAPESP está disposta a aplicar 120 milhões, isto é, são projetos que precisam haver parceria e que envolvem informações e terapias avançadas na saúde, eficiência energética, tratamento de resíduos sólidos, sustentabilidade genômica e biotecnologia na agricultura, manufatura de materiais avançados, cidades inteligentes, segurança pública, sustentabilidade e meio ambiente, cultura, economia criativa e esportes, principalmente a pesquisa para a retomada disto que vem em seguida a esse período de pandemia que estamos passando. Em 2020, os 12 projetos
apoiados estão aí instalados em institutos que estão aí descritos: Instituto Butantan, Instituto de Estudos Avançados, Instituto Agronômico de Campinas, o IPEM, Instituto Oceanográfico, o ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, tá certo? Seguinte. E esses projetos são desse tipo: um núcleo para terapia celular, um outro para a produção de radioligantes para terapia de câncer de próstata, pesquisa para desenvolvimento de imunobiológicos, vacinas, soros, antissoros e assim por diante, melhoria da qualidade do pescado consumido para consumo humano, não é? Biodiversidade, produção de componentes metálicos por manufatura aditiva, o outro voltado para a alimentação e desenvolvendo uma plataforma para ingredientes saudáveis da alimentação, um de biotecnologia e genômica para a produção, aqui, agricultura, citros, café e cana-de-açúcar. Inteligência de dados, ou inteligência artificial, para gerenciamento de cidades e segurança. Então, estes são os projetos do edital anterior, e agora existe um novo projeto, edital aberto. Seguinte. Finalmente, o outro tópico que precisa ser abordado é a resposta da FAPESP à pandemia. A FAPESP participou ativamente, precocemente e com grande força na resposta da ciência e da tecnologia à pandemia. Então, fizemos o edital com rápida resposta, quer dizer, resolvido em poucas semanas, colocando recursos para 61 projetos, inicialmente, que tratavam da pesquisa na pandemia, mas também apoio a startups que visavam a produtos para a nossa reação à pandemia. Não esqueçam que o sequenciamento do vírus, no primeiro caso que ocorreu aqui no Brasil, foi feito em 48 horas. Agora, isso foi feito em 48 horas porque existiam recursos já colocados pela FAPESP, equipamentos, pessoal treinado e bolsistas, que rapidamente fizeram e deram a resposta. Quer dizer, antes de saber que teríamos uma epidemia de coronavírus, existiam os laboratórios equipados pela FAPESP que estavam preparados para receber isso. Nós colocamos recursos para que a vacina Coronavac fosse feito o teste clínico dela pelo Butantan. E assim por diante, estão aí indicadas outras iniciativas, uma delas eu vou depois mostrar com mais detalhes. Seguinte. Então, este é um resumo do apoio que a FAPESP vem fazendo ao longo dos anos. Não é algo que surgiu agora, nós fomos colocar. Nós estamos, por exemplo, há muitos anos apoiando o Butantan. Está lá o Instituto Butantan, onde grande parte da resposta se fez. Estão lá os investimentos feitos ao longo do tempo. Esse é cumulativo, para ver quantos milhões de reais a FAPESP colocou lá. E no lado direito, embaixo, vocês veem o balanço. São 1.134 auxílios à pesquisa que a FAPESP já concedeu ao Butantan e quase 1.500 bolsas ao longo da sua história para o Butantan. Também, nesse gráfico embaixo, à esquerda, vocês veem alguns nomes que vocês têm ouvido circular por aí, certamente no noticiário: Célio Lopes, Jorge Calil, Dimas Covas, Edson Duringan, cada um tem uma corzinha ali. E ali está mostrado quanto recurso a FAPESP vem colocando nesses pesquisadores ao longo dos anos. Quer dizer, não é algo que começou agora, tem a pandemia, Dr. Dimas é o diretor, não. Ele recebe recursos há muito tempo, muito antes de estar na direção do Butantan. E, finalmente, no alto à direita, vocês verão o quanto recurso a FAPESP tem colocado, não só na epidemia de Covid, não só na pesquisa do vírus da Covid,
mas nos outros vírus que vêm atingindo ao longo da história o estado de São Paulo, Zika, dengue e assim por diante. Tá? De tal maneira que a FAPESP é um dos pilares para preparar os laboratórios no estado de São Paulo, Butantan, nas universidades, nos institutos, para reagir a esta epidemia e às próximas que virão, de um vírus que nós não sabemos ainda qual é, e temos que estar preparados para isso. Seguinte. Alguns exemplos das notícias que nós vemos aqui na FAPESP sobre as ações que estavam sendo feitas, apoiadas pela FAPESP, com relação às pesquisas com relação ao coronavírus. Por exemplo, seu impacto nas células do cérebro humano, ou o uso de fibras obtidas de garrafa PET para fazer filtros para reter o vírus, ou como é que está a epidemiologia, a distribuição ali, toda a cidade de São Paulo, onde é que estão as pessoas mais vacinadas, menos vacinadas, mostrando que, aquilo que não é surpresa de ninguém, que a periferia sempre está prejudicada. FAPESP apoiando desenvolvimento de 9 vacinas diferentes. Aquela que der certo, nós queremos, claro. Seguinte. E aqui, algo que foi organizado pelo nosso diretor científico, Dr. Luiz Eugênio Melo, e que fez um grande sucesso, que foi reunir diferentes instituições, nesse caso 5, que estão ali listadas, para que todos os dados que essas instituições têm, tá? Registros de paciente, de dados dos pacientes, de exames laboratoriais e assim por diante, tudo isso fosse colocado numa única plataforma de acesso público. Não? E são hoje mais de 50 milhões de registros, envolvendo mais de 800 mil pacientes. E esses registros, então, vão para uma plataforma comum, seguinte, que pode, então, ser acessada. Ela é pública. E aqui está, 4 mil downloads desta plataforma. Usuários que estão em 36 países diferentes olharam esses dados obtidos e consolidados aqui em São Paulo. Eu coloquei o exemplo de um trabalho que foi publicado a partir desses dados, que mostra a importância do sexo, da idade e da resposta inflamatória sistêmica sobre a doença. Seguinte. Finalmente, lembrar que a FAPESP tem um impacto enorme no Brasil inteiro. O estado de São Paulo é o estado que tem a maior produção científica do Brasil, assim como tem a maior atividade em numerosas outras áreas que formos examinar. Mas vejam que há 10 anos de diferença praticamente não muda. São Paulo tem 42% a 46% de toda a produção científica do Brasil. Lembra que são 27 unidades, não é? Se cada uma produzisse igualmente, proporcionalmente, cada uma produziria alguma coisa como 3,5% da produção científica. São Paulo produz de 42% a 46%. Mas o que é importante saber é que São Paulo não é uma ilha, faz parte e se comunica com o Brasil. E o que é importante é que na atividade científica essa comunicação está aumentando muito. Então tem no quadrinho ali à direita no alto a comparação dos trabalhos científicos que os pesquisadores de São Paulo fizeram em colaboração com outros do Brasil. Em 95, 97, era 13% da nossa publicação, era publicação conjunta com outros pesquisadores. Em 2015, 2017, é 34%, quer dizer, mais que dobrou. Quer dizer, São Paulo, os pesquisadores de São Paulo estão colaborando muito mais. E a FAPESP apoia essa colaboração. Grande parte dessa colaboração é feita com apoio da FAPESP. E aí, qual é o impacto disto? O impacto pode ser visto no gráfico de baixo.
todos os estados. Essas barrinhas que estão aí, de diferentes cores, é uma maneira que os cientistas têm de medir o impacto do trabalho. Uma vez que o trabalho foi publicado, quantas pessoas leram, quantos fizeram referência, etc. Tem uma maneira de medir isso. O importante é que, quando a pesquisa é feita em qualquer estado do Brasil, isoladamente, e quando ela é feita em colaboração com São Paulo, é sempre a barra mais escura, vocês vão ver que aquela pesquisa do estado de Tocantins, de Rondônia, do Amapá, do Pará, ou do Piauí, ou da Alagoas, sempre quando ela é feita em colaboração com São Paulo, o impacto da pesquisa é maior. Isto é, a FAPESP está contribuindo para que a pesquisa realizada em qualquer lugar do Brasil tenha um maior impacto, seja mais vista no mundo. Seguinte, e que é o último em que eu procuro, então, resumir aquilo que eu falei. A FAPESP é a mais antiga agência estadual de pesquisa no Brasil, ela surgiu em 62. Ela serviu de modelo e inspiração para a maioria das agências das outras unidades do Brasil, tá certo? Do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e assim por diante. E ela tem, hoje, um grande impacto nacional, que eu diria que aumentou muito em virtude da redução do apoio à pesquisa por parte do governo federal, de tal maneira que a FAPESP hoje é a mais sólida agência de apoio à pesquisa no país. O orçamento da FAPESP, que é garantido pela Constituição, este fato nos dá estabilidade, permite fazer planejamento de longo prazo. Nós podemos fazer, como eu mostrei para vocês, projetos de 10 anos, nos comprometermos com projetos de 10 anos. Dificilmente outras agências de pesquisa conseguem fazer isso. Nós apoiamos a pesquisa básica para o progresso do conhecimento em ciências naturais, humanidades, artes, mas também a pesquisa tecnológica, aquela que é aplicada para a inovação. Apoiamos a colaboração entre universidades, institutos e empresas. E apoiamos o desenvolvimento de empresas inovadoras, tecnológicas e startups. Senhor presidente, era isso que eu tinha para apresentar como ponto de partida. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente Marco Antônio Zago, e a professora Bebel tinha feito inscrição aqui, mas retirou, então pergunto aqui aos nobres colegas presentes se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Zago, eu vejo palmas aqui da deputada Marina Elô, mas nenhum inscrito. E aí, então, eu pergunto a vocês e sua equipe se alguém gostaria de fazer continuidade aqui para alguma explanação adicional. Perdão, o deputado Maurício se inscreveu. Deputado Maurício, tem a palavra. Tempo regimental de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, queria saudar o professor Zago, saudar os colegas deputados e deputadas, e queria apresentar uma reflexão, professor, e uma pergunta que me foi trazido, aliás, duas perguntas, uma delas me foram trazidas por pesquisadores, né? A reflexão que eles fazem é que a realidade do pesquisador no Brasil é de baixos valores nas bolsas, dificuldade no seu próprio sustento, e que, diante disso, em decorrência da pandemia, muitos deles perderam acessos a bibliotecas, internets e laboratórios. E por isso eles têm procurado esta casa, colocando questões como a ausência de flexibilidade durante a pandemia com os prazos das bolsas, a dificuldade de agendamento de reuniões com a FAPESP, a falta de canais de diálogo para refletir sobre a necessidade de realocação de recursos da Fundação com o intuito de estender as bolsas.
a falta de eco na necessidade de avaliação de suplementação de verba estadual por parte do governo, destinada à FAPESP, com o objetivo de garantir o adimplemento das despesas urgentes. A outra questão que eu colocaria, professor Zago, é com relação à ação do governo do Estado em relação à pesquisa, às universidades e à pesquisa universitária. Eu me recordo aqui que, durante a discussão do projeto de lei 259, que deu origem à lei 17.293, essa lei, pelo que eu me recordo, foi trazida aqui pelo governador sob o espírito de redução de déficits das contas públicas paulistas. Naquele momento se falava muito em sobras orçamentárias no âmbito das universidades. E o fato é que foram necessárias muitas emendas de parlamentares, inclusive uma apresentada por esta comissão, para reequilibrar esses orçamentos. E segundo o DIEESE, o valor efetivamente executado em 2020 chegou a 1,3 bilhão de reais, que, se atualizados, chegariam a alguma coisa em torno de 1,6 bilhões. Pergunta que eu faço, professor, é, na sua opinião, o Estado de São Paulo faz investimentos em pesquisa universitária à altura da pujança do Estado? É isso, senhor presidente. Professor Zago, tem a palavra. Muito obrigado, deputado Maurici. O senhor vai nas questões centrais, não nas periféricas. Muito boas as questões. A primeira é apenas uma questão operacional. As outras, elas têm uma amplitude muito mais importante, até conceitual. A questão da nossa relação com os bolsistas, ela, em primeiro lugar, não é conflituosa. Talvez as queixas que tenham chegado, ou as sugestões, não refletem, certamente, a relação da FAPESP com os seus bolsistas. É claro que a FAPESP é, como mostrei, uma instituição muito organizada, existe um conselho superior, mais o conselho técnico administrativo, que toca a vida no dia a dia e as suas ações são depois referendadas pelo conselho superior, etc. Então, não há muito sentido em pensar que o conselho superior vai se reunir com os bolsistas para tratar de aspectos como este, que, a meu ver, e nós examinamos muito bem, foram suficientemente e muito bem resolvidos do ponto de vista da ação do Conselho Técnico Administrativo. Veja, desde que surgiu a epidemia, toda a sociedade mudou muito sua dinâmica e teve um impacto muito grande sobre as universidades. Isso não temos dúvida nenhuma. O fato de parar as atividades presenciais nas universidades, fechar laboratórios, não só aqui, no mundo inteiro, foram fechados os animais que estavam em experimentação foram sacrificados, parou, porque não podiam ir lá as pessoas nem alimentar os animais. Quer dizer, então, as pessoas talvez não se deram conta ainda do enorme impacto que isso teve na nossa vida, em todas as atividades, e que vai permanecer ainda, mesmo que nós reassumimos as nossas atividades normais, etc., mas nós ainda sentiremos o impacto disso. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós veremos, ao longo do tempo, uma certa queda, ou pelo menos reduzir o crescimento da nossa atividade científica, medida aí por artigos de revista, etc. Isso não apareceu, porque é uma coisa que aparece mais tardiamente.
Mas eu mostrei às senhoras e senhores que nós tivemos perda de demanda por bolsas, por projetos, e, portanto, investimos menos em 2020 do que em 2019. Então, tudo isso foi consequência desta tempestade que nos tomou aí na frente. Com relação especificamente às bolsas, o nosso Conselho Técnico Administrativo já fez pelo menos 5 comunicados à comunidade de bolsistas e à comunidade científica, mostrando as modificações de procedimento que for necessário fazer para adaptar aquilo que estava ocorrendo. Por exemplo, num primeiro momento, foi necessário, primeiro, suspender novas bolsas para o exterior, porque não adiantava, ninguém estava viajando para o exterior, ainda está muito difícil ir para o exterior. Mas mais urgente era dar vazão aos nossos bolsistas que estavam no exterior. Muitos queriam voltar imediatamente. Queriam, portanto, não a extensão das bolsas, eles queriam reduzir o período e voltar para o Brasil, não queriam ficar no exterior. Então, o que eu quero mostrar, deputado, é que cada caso é um caso. E aqui na FAPESP, nós não tratamos no atacado, nós tratamos caso a caso. Desde que começou a epidemia, nós recebemos 5.908 pedidos de bolsistas pedindo para alterar a extensão da sua bolsa. Curiosamente, o maior número não foi para aumentar a extensão da bolsa, foi para reduzir. Nós recebemos mais pedidos para reduzir do que para estender. Porque para reduzir também precisa ter um pedido aprovado, precisa examinar se ele cumpriu aquilo que ele prometeu fazer naquele período. Nós não podemos simplesmente apoiar e depois não prestar conta. Então, tudo isso mostra que a FAPESP deu muita importância a isso, e desses 5.908 pedidos, a maioria, como eu disse, foi pedido de redução, mas 80% o pedido foi atendido como o pesquisador pediu. Não, chamada absolutamente inútil, esses robôs que ficam telefonando para a gente. Então, veja, olha, eu tenho um levantamento aqui, o último, feito 31 de julho. Nós tivemos 1.137 pedidos para aumentar a vigência da Bolsa e 3.000 pedidos para reduzir a vigência da Bolsa e 1.700 pedidos para manter o prazo de vigência, mas adiantando o início da Bolsa. Então, os pedidos são muito variáveis. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não faz sentido uma decisão em massa, dizer, estão todas prorrogadas. De qualquer maneira, como nós sabemos que há muitos que estão em situação complicada, o que nós fizemos foi o seguinte: em 31 de maio, foram prorrogadas as bolsas no país, concedidas pela FAPESP, e que tenham vigência até 31 de dezembro. Depois nós vamos olhar o que vem pela frente. Para essas, foi concedida uma extensão de 3 meses, mas, em cada caso, o bolsista precisa escrever à FAPESP e dizer, olha, eu pretendo ter uma extensão por causa desse motivo, mas ele precisa comprovar que ele vai ter condições de fazer isso. Isto é, o laboratório vai estar em condições de trabalhar, ele vai se comprometer a respeitar as medidas de segurança para trabalhar, quer dizer, não podemos ter, todas essas medidas de proteção à infecção serão tomadas. Então, o que eu queria garantir ao senhor e lhe dar tranquilidade é de que nós demos o máximo de atenção a isso e continuaremos a dar. E os nossos bolsistas sabem que eles podem se comunicar conosco individualmente.
individualmente. Quando sentirem necessidade de negociar um grupo maior, conversa com o seu pró-reitor de pesquisa, que conversa com o nosso diretor científico. Então, esse canal existe e se o senhor tiver qualquer outra notícia de que há dificuldade, pode nos comunicar, porque nós estamos atentos a isso. Como eu disse ao senhor, o nosso programa de bolsas, de recursos humanos, é o mais importante da FAPESP, porque é ele que forma as novas gerações. Agora, eu vou tratar das outras questões. Sim, houve um período conturbado ali de discussão, em que envolvia a redução de verbas ou de apoio, ou de orçamento da FAPESP, das universidades e assim por diante. É necessário lembrar que, do ponto de vista legal, os instrumentos que sustentam os recursos para as universidades são diferentes daquele da FAPESP. No caso da FAPESP, trata-se de um artigo da Constituição do Estado. E, portanto, até hoje não foi violado. Desde os 60 anos de vida da FAPESP, desde 1962, todos os governos cumpriram absolutamente a exigência de repassar, antes era 0,5% e agora 1% da sua arrecadação tributária para a FAPESP. Houve variações. Houve um governador que só repassava muito tempo depois, sem descontar a inflação e assim por diante. Mas isso foi corrigido, porque a Constituição incluiu um item dizendo que o repasse tem que ser mensal, correspondente à arrecadação do mês anterior. Isso tem sido cumprido. Houve um outro que fez uma manobra, retirou recurso, mas depois foi devolvido. Então, até agora, isso foi cumprido perfeitamente. Nesse caso em que entrou em discussão, havia uma suposição de aplicação do ADREM, o senhor conhece muito bem, a desvinculação de recursos de estados e municípios, que seria eventualmente aplicada à FAPESP. A discussão sobre a sustentação constitucional disso. Felizmente, o desfecho final foi que o governo acabou cumprindo aquilo que está na Constituição. Então, nós estamos recebendo perfeitamente aquilo que esperamos, isto é, 1% da arrecadação tributária do Estado. Então, mais uma vez, a FAPESP, vamos dizer, houve respeito a essa determinação constitucional. Havia também, na época, uma proposta de recolher, como o senhor disse, sobras orçamentárias. É necessário lembrar que, no caso da FAPESP especificamente, não existem essas sobras orçamentárias. Os recursos são repassados para a FAPESP, como diz a Constituição, e são da gestão exclusiva da FAPESP. Isto é, nós não precisamos gastar todo o recurso de um ano naquele ano. Pelo contrário, a previsão na lei de criação da FAPESP de que ela pode usar as sobras orçamentárias para a formação do seu patrimônio. Então, não existem sobras orçamentárias na FAPESP. O que há é que, diante da nossa disponibilidade financeira, nós fazemos programação de longo prazo, como eu disse, projetos até de 10 anos. Então, o recurso está aqui sob guarda da FAPESP, mas tem uma destinação já aprovada. Então, eu entendo que foi uma má interpretação desta questão, porque é diferente das outras unidades orçamentárias aí do governo do Estado, Secretaria de Estado, Secretaria da Saúde, fui secretário da Saúde. Sim, existe sobra orçamentária, aquilo que não foi gasto até 31 de dezembro é sobra orçamentária e pode ser recolhido pelo governo do Estado, se não foi ainda empenhado.
Aqui é completamente diferente, não existe essa dinâmica, quer dizer, é uma fundação que recebe o apoio do governo e esse recurso não pode ser retirado da fundação. Finalmente, no caso das universidades, eu diria que é paralelo, não é exatamente igual e nem existe esta proteção legal, mas o hábito tem sido este também, que as universidades fazem o seu patrimônio ali, o seu fundo de reservas, com o qual cobrem períodos de redução de arrecadação de ICMS, porque todos, principalmente as universidades, têm gastos fixos, principalmente com o pessoal, que não podem ser adaptados rapidamente às mudanças de arrecadação, como ocorreu no período de 2013 a 2017, em que uma impressionante queda da arrecadação resultou em déficits orçamentários enormes para as universidades, que tinham os seus recursos, vamos dizer, na forma de fundos que puderam ser gastados e cobriram esse período. Mas não é exatamente, do ponto de vista legal, a mesma coisa. Aqui é uma fundação que tem proteção legal. Finalmente, o senhor pergunta se São Paulo investe suficientemente em ciência e tecnologia. É uma pergunta difícil de responder, porque o senhor nunca encontrará um pesquisador como eu que vai dizer que o dinheiro investido em ciência e tecnologia é suficiente, tá certo? Eu teria argumentos para mostrar que muitos outros problemas do país e do Estado poderiam ser resolvidos com a pesquisa científica se nós tivéssemos o dobro ou o triplo de orçamento. No entanto, para sermos realistas, nós temos que dizer o seguinte, e examinar o seguinte, que São Paulo é, de longe, sem nenhuma comparação, o estado que mais investe em ciência e tecnologia. Eu não estou, obviamente, defendendo o governo atual, o atual governador. Eu diria que é algo que a tradição paulista, que a população paulista, a Assembleia Legislativa do Estado construiu ao longo de 30, 40, 60, 80 anos. Porque quando nós vamos ver lá na primeira Constituição do Estado, de 47, já estava lá a proposta de que o Estado iria suportar, apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico com 0,5% da sua arrecadação, que seria colocado numa fundação, que ainda teria que ser organizada. Quer dizer, esta é uma concepção que era, e ainda é muito forte, entre os legisladores, nos governos, nos empresários e no mundo acadêmico. Então, São Paulo atuou assim ao longo do tempo, mas hoje, eu acho que uma aproximação grosseira diria que alguma coisa como 12%, talvez, da arrecadação tributária do Estado de São Paulo é aplicada em ciência e tecnologia. E esse é um número muito grande, mesmo comparativamente com o que ocorre no exterior. O que há é que há oscilações, o que há é que a relação com o setor privado, que também faz investimentos em ciência e tecnologia, nunca foi, talvez, suficientemente fluido, como deveria ser, porque juntos eu acho que a nossa produção pode ser muito maior. Mas essa é a minha resposta, deputado. Eu acho que nós somos um exemplo, certamente um exemplo para o restante do país, tanto para a área federal como para os outros estados. Obrigado. Deputado Maurício. Obrigado, professor. Obrigado, presidente. Claro, e só reforçando aqui, houve um empenho muito grande também dessa comissão, então reforço o agradecimento a todos os colegas aqui da comissão à época, alguns presentes, justamente também para defender o orçamento da FAPESP naquele projeto do ano passado, também depois na lei da LOA, né, no final do ano, e garantindo que o orçamento fosse respeitado como previsto.
Presidente. Não. Na corrida da minha resposta, eu obviamente me esqueci de publicamente agradecer aos deputados de vários partidos que estão aqui representados, alguns deles pessoalmente, com quem eu cheguei a conversar, tá certo? O empenho que tiveram para corrigir a isso que eu digo, do meu ponto de vista, era um erro de interpretação, falta de conhecimento da tradição do Estado, da importância da FAPESP, das universidades, do desenvolvimento científico e tecnológico para o desenvolvimento do Estado, certo? Mas nós tivemos um apoio amplo, numerosas emendas foram apresentadas, esta Comissão de Ciência e Tecnologia teve um grande empenho e nós somos muito gratos por isso. Muito obrigado. Professor Zago, enquanto não vejo aqui nenhum outro parlamentar inscrito, eu tenho uma pergunta. Na verdade, a gente já teve a oportunidade de visitar vocês aí, me sinto contemplado com a apresentação, mas na semana passada tive uma reunião com alguns empreendedores também, de startups ali do Parque Tecnológico, onde mantive meu escritório pelo primeiro ano de mandato, né, que a gente desenhou um hub legislativo no Parque Tecnológico de São José dos Campos, e um dos pontos que eu já tinha ouvido, se eu não me engano, a gente falou sobre isso na minha primeira visita à FAPESP, mas gostaria de saber se tem algum andamento. O pessoal do PIP demonstrou um desafio com o que eles chamaram de burocracia na prestação de contas, né, que não há a possibilidade do pesquisador ou do empreendedor contratar alguém para ajudar na prestação de contas, e disse que aquilo acabava tomando bastante tempo da hora mais cara do projeto. Gostaria de ouvi-lo se vocês já fizeram uma análise lá atrás, se tem alguma explicação, ou se isso é algo que pode ser aprimorado. Claro que eu estou repassando uma mensagem aqui, mas se a gente pudesse sentar com mais calma depois para ouvir um grupo de empreendedores que já tiveram ou já passaram pelo PIP, pudessem fazer algumas sugestões de melhorias. Mas gostaria de ouvi-los se tem alguma coisa em andamento, ou se isso faz sentido até, qual seria o contraponto também para eu poder repassar. Olha, deputado, não, eu não tenho nenhuma informação concreta neste momento, mas posso dizer duas coisas. Todos que reclamam de alguma dificuldade do ritual burocrático têm um pouco de razão. Em geral, não é toda a razão, eles não estão completamente certos, mas um pouco de razão sempre tem. Isto é, sempre há espaço para aperfeiçoar. Na verdade, o que sempre é necessário ao invés de uma lamentação ou queixa genérica, que diz, olha, é muito difícil, toma muito tempo, apresentar aspectos específicos. Isto aqui toma tempo, isto poderia ser mais simples, e às vezes, eu não tenho dúvida nenhuma, como eles viveram, eles terão sugestões de como melhorar isso, certo? Mas eu tenho certeza que o nosso CTA, o professor Pacheco, o professor Luiz Eugênio e o professor Fernando vão receber qualquer sugestão, pedido, com o máximo interesse, porque tudo que simplifica esses processos. Às vezes, quando a gente cria um programa novo, a gente cerca aquilo de uma série de rituais, dificuldades, etc., que depois o tempo mostra que pode ser mais simplificado. Não há tanta necessidade disso. Então, eu diria que, sim, eles certamente vão analisar isso daí com muita atenção. A gente tem um sistema eletrônico agora. Então, olha aqui, nós estamos progredindo. Veja, a FAPESP, embora seja um centro de ciência e tecnologia, há muito tempo introduziu, os seus pedidos são todos eletrônicos, mas as prestações de contas, todas ainda eram feitas manualmente. Então, nós estamos progredindo para a prestação de contas eletrônicas, tanto para o PIP como para os outros processos nossos todos. Mas sempre tem a abertura e o interesse
em ouvir sugestões. Obrigado, professor. Vou fazer um esforço para tentar cobrá-los novamente. A gente estava desenhando algumas coisas específicas, mas não fecharam a tempo, e aqui isso serve para todas as áreas, né? Eu criei uma plataforma aqui chamada Revoga Já, e a ideia é visitar os setores, tentar entender do lado deles quais são as regras, burocracias que atrapalham, que agora que eu estou desse lado do balcão para poder ajudá-los, mas é sempre uma dificuldade em qualquer setor a especificidade da lei, né? E ou da regra, da norma. Mas vou fazer um esforço e depois passo para vocês. Eu, novamente, aqui queria, professor Zago e todos os colegas, em nome aqui da comissão, agradecê-los. Queria reforçar aqui os elogios do deputado Castelo Branco, também da deputada Marina Low e do deputado Maurício, que deixaram aqui no chat. Não sei se vocês têm acesso aí pela apresentação e trabalho de vocês. E, não esgotada aqui a lista de inscrições, eu passo a palavra para o professor Zago para as considerações finais, de novo, em nome da comissão, agradecendo aqui, como cidadão, a todos vocês aí pelo trabalho, dedicação, em especial nessa fase de pandemia aqui, que vocês foram cruciais para a gente superá-las com mais velocidade, pelo menos. Então, agradeço e passo para as considerações finais. Bem, presidente, deputadas e deputados, eu só tenho que, novamente, agradecer a oportunidade. Eu sei que o vosso tempo é precioso, mas a oportunidade de apresentar, assim, globalmente o que a FAPESP está fazendo, eu acho que é muito importante, porque, como eu disse, nós dependemos de um relacionamento muito bom com a Assembleia, assim como com o governo. Em meu nome, em nome dos diretores do CTA, enfim, de toda a FAPESP, nós agradecemos também esse apoio que recebemos ao longo do tempo, quando encontramos dificuldades, muitas vezes, como eu disse, vindo da falta de compreensão, talvez, da FAPESP, da falta de divulgação do papel da FAPESP, a sensação de que isso daqui é algo fechado, que não está ligado à vida do Estado, não é? Como se fossem recursos que ficam, vamos dizer, fechados aqui para pesquisadores, para coisa. Não. Nosso interesse é ouvirmos e participarmos da vida do Estado da maneira mais efetiva possível. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento a isso tudo e a esse apoio permanente que tem nos dado. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, está encerrada essa reunião. Agradeço novamente a todos os deputados presentes, a toda a equipe técnica aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, e, claro, professor Zago e toda a sua equipe da FAPESP. Pessoal, muito obrigado. Ótima semana a todos. Você acompanhou o Giro das Comissões. Se você perdeu parte do programa e quer rever o que aconteceu no Parlamento Paulista, basta acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Até o nosso próximo programa aqui na Rede Alesp.